Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e vocês me pedem bastante para falar sobre poesia aqui no canal. Para quem não sabe, além de escrever contos e romances, eu também escrevo poema. Inclusive lá no Wattpad eu tenho um livro de poemas que eu vou deixar no link aqui na descrição. E hoje eu vou falar sobre alguns conceitos básicos, começando por essa diferenciação entre os termos poesia e poema. Poesia é uma linguagem, se refere a um conteúdo poético, e esse conteúdo pode estar presente tanto em vários tipos de texto, como o poema, uma crônica, um conto, como também em fotos, pinturas, apresentações de dança, de música e outras formas de arte. É como se fosse um jeito especial, um jeito diferente, mais sentimental de você se expressar artisticamente. É um conceito subjetivo mesmo. Já poema se refere ao formato. O poema é uma forma de poesia escrita e organizada em versos. Então, poesia se refere a conteúdo e poema se refere a um formato. Para falar de alguns conceitos básicos do poema, eu vou me guiar principalmente por esse livro aqui, Noções Elementares de Versificação, da Benedita Azevedo. Versificação é justamente a técnica ou estudo da escrita de poemas. Os versos de um poema podem ser classificados de acordo com as sílabas, tanto pelo número de sílabas quanto pela posição de sílabas tônicas e átonas. As sílabas tônicas são aquelas sílabas mais fortes e as sílabas átonas são as sílabas mais fracas. Por exemplo, na palavra apaixonado, o na é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica, e as outras sílabas são sílabas átonas. Só que a separação de sílabas dos versos de um poema, que a gente pode chamar essas sílabas de sílabas métricas ou sílabas poéticas, a separação é um pouco diferente da separação de sílabas comuns, que a gente pode chamar de sílabas gramaticais. Então, nos versos de um poema, você não vai simplesmente separar as sílabas de cada palavra. Tem algumas regrinhas aí que você precisa seguir. Como exemplo, eu peguei o primeiro verso do poema A Carolina, do Machado de Assis, dividindo primeiro em sílabas gramaticais e depois em sílabas poéticas. A divisão do verso em sílabas poéticas é feita a partir da sonoridade das palavras e seguindo algumas regrinhas. A primeira regra é que a contagem é feita só até a última sílaba tônica do verso. E a segunda é que, se uma palavra termina com vogal, ela pode se unir com a próxima palavra que comece com vogal ou com H mudo, formando uma mesma sílaba poética. Na segunda regra, disse que pode se unir, o que significa que isso nem sempre vai acontecer. Tem que analisar caso a caso mesmo, principalmente se guiando pela sonoridade das palavras. A classificação dos versos de um poema pelas sílabas classifica eles como tradicionais ou livres. Um poema de versos tradicionais é quando os versos têm o mesmo número de sílabas ou o mesmo metro, como a gente também pode dizer, e o mesmo espaço entre sílabas tônicas e sílabas átonas, ou o mesmo ritmo, que é o nome que a gente dá para essa organização do posicionamento de sílabas átonas e tônicas num verso. Então, um poema de versos tradicionais é quando todos os versos do poema têm o mesmo metro e o mesmo ritmo. Um poema de versos livres é quando os versos ou não têm o mesmo metro ou não têm o mesmo ritmo, ou um ou outro. Os versos também podem ser classificados de acordo com o metro, a quantidade de sílabas de cada verso. De acordo com essa tabela que está aí na tela, a classificação só vai até versos de 12 sílabas mesmo, mas versos maiores também existem, só que eles não entram na classificação. Como eu disse lá atrás, o conjunto de versos de um poema é chamado de estrofe. E as estrofes também recebem uma classificação, elas podem ser classificadas de acordo com o número de versos que elas contêm. E aí também tem uma tabelinha que eu vou deixar aí pra vocês com a classificação das estrofes por número de versos. Estrofes com mais de 10 versos existem, mas não se enquadram na classificação. Além dessa classificação, as estrofes também podem ser classificadas como simples ou compostas. Estrofe simples é quando todos os versos da estrofe têm o mesmo metro. Estrofe composta é quando os versos da estrofe têm metros diferentes. As rimas são as semelhanças de som entre as palavras, e elas podem ou não estar presentes num poema. Não é obrigatório um poema ter rimas, sendo que os versos sem rima a gente chama de versos brancos ou soltos. As rimas podem ser classificadas de 5 formas, de acordo com o valor, com a fonética, com a acentuação, com a posição no verso e com a posição na estrofe. A classificação de acordo com o valor, ela não está medindo se o poema é bom ou ruim, não é valor nesse sentido. É só um nome que alguém deu para esse conceito. Então a gente tem as rimas pobres, que são simplesmente as rimas entre palavras da mesma classe gramatical, como por exemplo céu e véu, que são 2 substantivos. Substantivo é a classe gramatical dessas palavras. Rimas ricas
são entre palavras de classes gramaticais diferentes, como, por exemplo, gente e quente. Gente, no caso, é um substantivo e quente é um adjetivo. E rimas raras ou preciosas são aquelas entre palavras diferentonas, palavras que têm uma terminação incomum. Por exemplo, íngreme e síngreme, que é uma rima que eu encontrei num poema do Augusto dos Anjos que tá nesse livro aqui, mas eu perdi o poema aqui. O Augusto dos Anjos, ele usava bastante essas rimas preciosas. De acordo com a fonética, a gente também tem uns nomezinhos que parece que tá medindo se o poema é bom ou ruim, mas não tá, beleza, gente? A rima é chamada de perfeita ou consoante quando tem repetição tanto de sons vocálicos quanto de sons consonantais. Por exemplo, mundo e fundo, ou cidade e habilidade. A rima é imperfeita quando ou só tem repetição de sons vocálicos ou só tem repetição de sons consonantais. Quando a repetição é só dos sons vocálicos, a gente chama de rima assonante, como garota e boca, por exemplo. Quando a repetição é só de sons consonantais, é uma rima aliterante, tipo medo e moda, que não parece que é uma rima, mas ela recebe sim a classificação de rima. De acordo com a acentuação, a rima pode ser aguda, quando é entre palavras oxítonas, como jantar e estar, ou papel e chapéu. Rima grave, quando é entre palavras paroxítonas, como deserto e aberto. E rima esdrúxula é entre palavras proparoxítonas, como médico e cético. De acordo com a posição no verso, a rima pode ser externa, quando é no fim dos versos, ou interna, quando é no meio dos versos. E de acordo com a posição na estrofe, as rimas podem ser rimas alternadas ou cruzadas, são as que seguem o padrão AB-AB, ou seja, a última palavra do primeiro verso rima com a última palavra do terceiro verso, a última palavra do segundo verso rima com a última palavra do quarto verso, e assim por diante nessa alternância. Rimas emparelhadas ou paralelas são rimas no padrão AABB. Rimas intercaladas ou interpoladas são rimas no padrão ABBA. Rimas encadeadas é quando a última palavra de um verso rima com uma palavra que está ou no início ou no meio de outro verso. Rimas mistas são as rimas que não seguem nenhum dos padrões anteriores. E quando você não tem rimas entre os versos, eles são chamados de versos brancos ou soltos. E finalmente, o último ponto que eu acho importante falar é sobre os poemas de forma fixa, ou seja, tipos padronizados de poema que seguem algumas regrinhas específicas de estruturação. Nesse livro, a autora fala de 9 formas fixas, mas eu só vou falar das 3 mais comuns, que são o soneto, a trova e o haikai, ou haikai. Trova, lá nos primórdios, era um jeito de chamar qualquer poema, fosse escrito ou cantado, mas hoje em dia a trova é o nome de uma forma fixa composta por uma estrofe de 4 versos, cada verso com 7 sílabas poéticas e com rimas seguindo o padrão ou ABAB, ou AABB, ou ABBA, ou ainda ABCB. E além disso, a trova ela se caracteriza por ter uma mensagem fechadinha, ou seja, qualquer coisa que você esteja querendo contar com aquela trova, você tem que começar e terminar nessa única estrofe. O haikai é um poema de origem japonesa, composto por uma única estrofe de 3 versos. O primeiro verso tem que ter 5 sílabas poéticas, o segundo verso tem 7 sílabas poéticas e o terceiro também tem 5. Não é obrigatório ter rima, mas pode ter. O soneto é composto por 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes, cada uma delas tem 4 versos, e as 2 últimas estrofes, cada uma tem 3 versos. Todos os versos têm que ter o mesmo número de sílabas poéticas, que pode ser ou 10 ou 12, e cada verso tem que ter sílaba tônica na sexta e na última sílaba, ou na quarta, oitava e última sílaba. Lembrando que a divisão de sílabas é feita por escansão. Os quartetos têm que rimar entre si e os tercetos têm que rimar entre si também, sendo que existem muitos padrões de rima que um soneto pode seguir. E esse foi o básico sobre poemas, esses conceitos que vão servir de base para você entender e escrever poemas. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se você quiser escrever um poema já para ir treinando nos comentários, pode escrever também, fica à vontade. Deixa um like no vídeo se você gostou, se esse vídeo te ajudou. Compartilha também com seus amigos, com seus professores, com seus alunos. E se inscreve aqui no canal para você ver várias outras dicas de escrita. E diz aqui nos comentários se você quer mais vídeos de poesia aqui no canal, se você escreve poesia. E até a próxima!